Olá, senhores, todos bem? Eu gostaria de fazer algumas considerações com vocês a respeito da excludente de antijuridicidade ou de ilicitude, causa justificativa de uma discriminante, que é do estado de necessidade. O estado de necessidade ele não é um instituto moderno. O estado de necessidade, só para você ter ideia, estava previsto no Corpus Iuris Civilis do imperador Justiniano, especialmente nos livros 47 e 48 do Digesto. Nossa, mas de quando é isso? De 533 depois de Cristo. E no livro 9 do Codex, 534 depois de Cristo, igualmente no livro 4 das Institutas, títulos 1 a 5 e 18. Então, é um instituto diferente. Lá, pessoal, na época do direito penal romano, reconhecia-se de modo excepcional as causas de justificação, legítima defesa e estado de necessidade. Beleza? Senhores, o estado de necessidade está lá no artigo 24 do Código Penal. Na verdade, o 23 fala das excludentes. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Artigo 23.1 e 24 tratam do estado de necessidade. Você deve saber com relação às excludentes qual teoria, o código adota. Senhores, você deve saber o seguinte, é a teoria da indiciariedade. Indiciariedade, também conhecida como teoria da ratio cognoscendi. Ratio cognoscendi significa o seguinte, são substratos diferentes. Ou seja, a tipicidade é uma coisa, antijuridicidade é outra coisa, fato típico é uma coisa, antijuridicidade é outra coisa, legal? Então, a tipicidade, segundo a teoria da indiciariedade, ou ratio cognoscendi, a tipicidade gera indícios de ilicitude. A antijuridicidade é autônoma, mas gera indício de ilicitude. Beleza? Você sabe que o estado de necessidade tem requisitos. E todo excesso doloso ou culposo, o agente vai responder com fundamento, no parágrafo único do artigo 23. Quais são os requisitos do estado de necessidade? Anote aí no seu caderno. Perigo atual. Perigo atual. Nossa, mas e iminente? Não, iminente o código não diz iminente. Ele só fala perigo atual. Iminente, a doutrina é divergente. A doutrina, como por exemplo, o professor Luiz Flávio Gomes, ele entende iminente. Por quê? Não vai esperar acontecer, precisa acontecer. Então a doutrina é divergente, mas o seu concurso, texto de lei, perigo atual. E esse perigo pode ser um comportamento humano, terceira pessoa acende um rojão numa boate, terceira pessoa ateia fogo no escritório, uma agressão humana, comportamento humano, fatos da natureza, uma calamidade, enchente, comportamento de um animal, cachorro louco, um cão bravio vem lhe morder, maravilha? Então, primeiro requisito, perigo atual. Segundo requisito, não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Dever legal de enfrentar o perigo. A doutrina é divergente com relação ao dever contratual. Mas está na lei. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. O salva-vidas, o bombeiro, dever legal. Terceiro requisito. A situação não pode ter sido causada voluntariamente. Ou seja, quem dá causa à situação de perigo não pode alegar estado de necessidade. Beleza? Ah, mas e culposamente? Em outra oportunidade a gente conversa.
Então, situação não pode ter sido causada voluntariamente. Outro requisito, inevitabilidade do comportamento lesivo. Inevitabilidade do comportamento lesivo. Significa o seguinte, a conduta lesiva tem de ser inevitável, ou seja, eu matei porque eu ia morrer, não tinha outra alternativa. E último requisito, inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado. Inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado. Ou seja, é a proporcionalidade. Proporcionalidade significa que você não pode sacrificar um bem jurídico de maior valor. Não pode sacrificar um bem jurídico de maior valor. Para você proteger a sua motocicleta, você mata uma pessoa. Não, proteger o seu patrimônio, você mata uma pessoa. Dois rapazes estão transportando alguns produtos valiosos num avião, num teco-teco, e o que acontece? O avião está muito pesado, o copiloto joga o piloto para salvar as joias, os produtos. Não, excedeu. Então nós temos alguns requisitos e todo excesso doloso ou culposo o agente vai responder. Perigo atual, não pode ter sido causada voluntariamente, não pode alegar estar necessidade de quem tem o dever legal de enfrentar o perigo, inevitabilidade do sacrifício do bem ameaçado, inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado, inevitabilidade do comportamento lesivo. Agora, nós temos o estado de necessidade justificante, que exclui o ilícito, e nós temos o estado de necessidade exculpante, ou seja, o excesso ele vai responder, só que ele pode ter a pena diminuída de 1 a 2 terços. Beleza? Sucesso, até uma próxima oportunidade, tchau!